A Bíblia é um livro que me dá o conhecimento que eu preciso ter. Esse conhecimento que Deus quer que eu conheça para a minha bem-aventurança. Vamos lá, gente. Você sabe ler a Bíblia como tem que ser lida? Você sabe a importância dessa palavra para você, para mim e para toda a humanidade? Você sabe o que é este livro, esta palavra, tudo que está aqui inserido? Você sabe qual o valor para nós? Como é que eu devo ler a Bíblia? Como é que eu devo olhar para esse livro? Como é que eu devo valorizar esse livro? Qual a importância dele para mim? Porque a minha fé tem que estar principiada neste livro, em tudo que está aqui. Se a minha fé está principiada, alicerçada no que aqui está, se o princípio da minha fé é dentro do que aqui está, então eu tenho que ter muita atenção e compreender a importância que eu tenho da minha necessidade de estar colocando a minha atenção nesse livro. Entender a dependência, a necessidade que eu tenho de pautar a minha vida, o meu viver, a direção do meu entendimento, os princípios, os valores, as verdades reveladas aqui. É isso que eu tenho que guardar e valorizar. Eu pergunto a você, aonde está alicerçada a sua esperança? A sua vida de fé com Deus? A sua confiança da vida com Deus? Aonde está alicerçada e principiada? Qual princípio da sua esperança de vida de fé com Deus está principiada aonde? Na filosofia dos homens? Na religião dos homens? Que a religião é do homem, não é de Deus. No entendimento dos homens, nos caminhos que os homens criam, aonde você está centralizando a tua vida para uma comunhão com Deus, para a esperança de Deus, para estar convicto com a certeza de estar em Deus. Aonde você está alicerçado? Qual é a base, o alicerce, o princípio, o fundamento que você está estabelecendo o seu viver para com Deus pela esperança da vida eterna? Esta palavra, eu vou lhe ensinar como você tem que se conduzir com ela. Eu vou ensinar você como você precisa ver essa palavra. Você precisa primeiro entender que isto aqui é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Se você crer, você agora, nesse momento, eu quero conduzir você agora, como você tem que se colocar na dependência, na direção, na submissão da palavra de Deus. Como é que você vê essa palavra, esse livro? Como é, qual a importância que esse livro tem para você? Ora, se esse livro é a base da minha vida com Deus, e por que eu desprezo ele, não me preocupo em conhecê-lo, não me interesso nele, não tenho prazer em conhecer e buscar o que ele me orienta? Como é que a minha vida com Deus pode ser assim? Se a base da minha vida com Deus é por aqui, é a luz, é a lâmpada, por onde eu estou alicerçado,
para uma vida com Deus é na palavra. A minha crença, minha fé, minha esperança, minha certeza de vida com Deus tem que estar por aqui. Como é que eu tenho essa vida com Deus se eu não me importo com a palavra, não tenho prazer na palavra, não tenho zelo pela palavra, não me preocupo em conhecer a palavra, não estou atrás da palavra? Que vida com Deus é essa, irmão? Não sou instruído pela palavra, tenho fé em Deus, mas a minha fé em Deus é pelo aquilo que os homens ensinam, não é pelo princípio da palavra. Tudo que eu falo de Deus é o que eu acho, não é o que a palavra diz. Que vida com Deus é essa, irmão? Você tem que entender e compreender a importância e a necessidade da sua vida com Deus, dirigida, guiada, norteada, firmada, estabelecida, alicerçada no princípio da palavra, irmão. Como eu vou conhecer a Deus se eu só posso conhecer a Deus pela palavra, irmão? Como eu vou ser livre se eu não conheço a verdade? Eu só posso ser liberto se eu conhecer a verdade. Como eu vou me desviar, ser cuidadoso para não ser levado pelo engano, pela mentira do diabo, usando falsos líderes, mestres, profetas, homens que dizem que é de Deus? Como eu vou me proteger deles se eu não conheço a palavra? Como eu vou saber como eu vou evitar o errado se eu não conheço o certo? Como eu não vou ser preso pela mentira se eu não conheço a verdade? Tem que saber a importância da palavra. A palavra de Deus é a base do povo de Deus. Ninguém é povo de Deus se não tiver na palavra. O próprio Deus vai dizer: se vocês guardarem as minhas palavras, tudo que eu tenho mandado, ordenado, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O próprio Jesus Cristo vai dizer em João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda. Então, observe uma coisa, chamando a sua atenção. Não se deixe levar por essa fantasia, ilusão, fábula, mentira, dentro desses movimentos, desses ambientes chamados igreja, vivendo esse mundo falso de Deus, achando que você está em Deus. Se você não tem nenhum apego pela palavra, se você não tem nenhuma importância, não é prudente, não tem interesse de ouvir a palavra, nem para analisar o que estão falando se não está pela palavra. Se você não está com a sua vida dentro do entendimento para uma vida de fé com Deus, pela palavra, eu quero te dizer uma coisa. Tu não tem vida com Deus. Tu é mais um no meio da multidão que vive dentro das religiões, carregado de sacrifício, de obrigação, de vida de igreja, sendo devotos e praticantes, pensando que são para Deus, perdido. Se você não foi formado no conhecimento, não tem amor, não tem zelo, não tem preocupação, não se importa, despreza a palavra, sua vida de fé em Deus é formada dentro desse curso do mundo, pelas religiões, pelos conceitos dos homens, você está perdido, irmão. Você está perdido. Até porque o chamado de Deus para o homem chegar a ele é pela palavra. O lugar para o homem chegar e estar em Deus é na palavra. O meio por onde o homem sai da maldição e entra na bênção de Deus é pela palavra. O alicerce da vida do homem com Deus é na palavra. O homem, para ser povo de Deus e tornar a comunhão com Deus, é pela palavra. E essa palavra escrita e encarnada, a palavra encarnada é Jesus. Quantos estão aí abrindo a boca e dizendo: eu creio em Jesus, Jesus é o meu Salvador? Não conhecem nada dele.
não sabe o que ele ensinou. Professam a fé em Jesus, mas vivem praticando o que os homens determinam, ensina, negando o que Jesus ensinou. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta a Tito, dentro desse contexto, olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer, eles confessam que conhecem a Deus. Eles confessam. Dizer que é de Deus, dizer que serve a Deus, dizer que vai para o céu, dizer que você pode dizer o que quiser. O que vale não é você dizer, o que vale é você realmente ser, estar em Deus e ser aprovado por Ele. Aí eu acho interessante quando Paulo aqui escrevendo a Tito, na sua carta a Tito, porque só tem uma, né? No capítulo 1, versículo 15 e o 16. Olha o que Paulo vai dizer aqui, dentro dessa carta, onde ele está aqui trazendo orientação para que os irmãos tivessem cuidado com os falsos profetas que pregam as doutrinas falsas. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. O cara vê pecado em tudo. Todo mundo para ele está julgado e condenado. Tudo para ele, a mente dele que é condenada, ele julga as pessoas. Naquilo que a mente dele está corrompida, ele julga as pessoas. Está entendendo como é? Agora eu quero que você observe aqui o versículo 15, versículo 16. E Paulo, nesse contexto, está falando em relação ao cuidado da doutrina. A doutrina é você ter o conhecimento do que Cristo ensinou. Olha o que Paulo diz no versículo 9 da carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para advertir, admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. É por isso que eu estou aqui sempre, meu irmão, na autoridade, não é de pastor, de papa, nem de padre, não é de ministério A, B ou C, não é na autoridade da unção de óleo derramado na minha cabeça por nenhum homem. Eu estou sempre pregando na autoridade da doutrina, da palavra. E quem quiser me contradizer, venha. Agora use a palavra. E não vai conseguir me contradizer porque eu estou na palavra. Só se tiver duas verdades. Porque eu estou na verdade, você jamais vai conseguir me contradizer, me refutar. Porque eu estou na verdade e não há duas, só há uma. Ou eu estou errado ou você. E aí a gente vai saber disso, sabe como? No exame da palavra, para ver quem está na verdade, não é quem é a verdade. E eu acho interessante que Paulo vai dizer, olha o que Paulo diz, irmãos. Presta atenção nisso aqui, é a palavra de Deus, é ensino. É isso que você precisa. Congregar em algum lugar, não importa que seja numa igreja, numa praça, numa rua, na casa. O importante é que você esteja congregando para receber isso, o ensino, a instrução, por homens que tenham o compromisso, a vocação e estejam dispostos a levar para vocês o ensino da palavra, da sã doutrina de Cristo. Nada além disso. Não é esses enganadores da palavra, falsificadores da palavra. Paulo vai dizer aqui a Tito, capítulo 1, versículo 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Quem não fala conforme a doutrina, não está dentro da fidelidade a Cristo. Não é de Deus, por isso que o apóstolo João vai dizer, não é de Deus. Quem não está ministrando, dizendo que é homem de Deus no ministério da palavra, ensinando, corrigindo, instruindo, formando no entendimento do povo o conhecimento de Deus pela doutrina de Cristo, esse não é de Deus. E é o que Paulo vai dizer aqui, que nós devemos reter firme a fiel palavra, que é conforme a sã doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, advertir, não é? Como com a doutrina. Advertir com a doutrina. Por isso que eu estou sempre aqui no combate, no embate, trabalhando,
refutando com a doutrina. Quer me questionar? Vem com a doutrina de Cristo me questionar porque eu estou na doutrina. Refutando tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Convencê-los com a verdade. Agora olha o que Paulo vai dizer no versículo 16 do capítulo 1 de Tito. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. A boa obra não é o que você faz do seu entendimento, dentro da sua religião. A boa obra é feita em Cristo. Deus não aceita nada fora de Cristo. Para você fazer algo que Deus aprove, tem que estar em Cristo. Primeiro, você só é aprovado se estiver em Cristo. Aí tudo que você faz em Cristo é aprovado por Deus. É a boa obra. Não é para você ser salvo. É para você estar andando aprovado por Deus. Em Cristo. Nada fora de Cristo tem valor para você alcançar mérito de Deus. Você só é aprovado por Deus em Cristo. Suas obras só é aprovada por Deus e tem valor para Deus em Cristo. Mas muitos confessam que conhecem a Deus. Muitos confessam que são de Deus. Mas vai analisar a obra. A obra aqui fala do que o homem entende, da direção do homem, dos preceitos, dos valores, daquilo que o homem tem como entendimento na vida dele, seja conforme for o entendimento com Deus, da vida com Deus. Se você não tiver com esse entendimento voltado pela doutrina de Cristo, voltado dentro daquilo que Cristo ensinou, não tem valor nenhum esse sacrifício religioso, essa devoção religiosa, esse trabalho de sacrifício religioso, não tem valor nenhum, irmão. Tem que estar em Cristo para poder fazer a boa obra. Não para ser salvo, mas para estar andando numa vida aprovada por Deus, em Cristo. Entenda uma coisa, boa obra não é para ser salvo. É para você andar como salvo, nas boas obras, vivendo numa vida irrepreensível, aprovada por Deus, em Cristo, por Cristo, submisso a Cristo. Sem isso não tem boa obra. Aguarda um minutinho aí para eu avisar aqui. Vai lá, irmão, pode ir. E a gente vai trabalhando o ensino, a instrução. É o envelopador. Pode? Tá bom. Nada, não. Então as pessoas, irmãos, estou no trabalho e estou aqui aproveitando a oportunidade para cumprir o meu ministério no reino de Deus, levando, ministrando a verdade de Deus para vocês. Então, estamos falando aqui nesse momento sobre essa questão. Dizer que é de Deus, todo mundo diz, mas ninguém pode ser e nem é de Deus se não estiver em Cristo. E para estar em Cristo, tem que ter a convenção a Ele, para que possa receber a remissão de pecados selado pelo Espírito Santo, que é o batismo, onde você vai ser sepultado com Cristo para a morte do pecado e ressuscitar com Cristo para a justificação para a vida com Deus, através do arrependimento e da convenção a Jesus, que você é batizado. Esse batismo aqui não é de água, esse batismo aqui é com o Espírito Santo, que é a garantia do selo de Deus, que nos torna povo de Deus, propriedade de Deus, livre e justificado de nossa culpa e de nosso pecado, para estar na promessa da salvação. Será que você já foi ensinado assim? Será que você é ensinado que esse é o caminho para a vida com Deus? Ou você está sendo ensinado que tem que se batizar nas águas, tem que estar dentro de uma igreja, submisso à liderança espiritual de um pastor? Você está enganado no erro, meu. Você está sendo ensinado no erro, meu irmão. Você está vivendo um engano. Você só vai ser de Deus se verdadeiramente estiver em Cristo, arrependido e convertido a Ele, para que possa receber o batismo para a remissão de pecado, que é o Espírito Santo, esse selo que é a garantia de que estamos agora em Deus.
E essa certeza vamos ter no nosso interior, testificando o Espírito Santo de Deus que estamos justificados com Ele. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Deus conhece os que são seus. Os que são de Deus não é os que estão dentro de nenhuma igreja ou religião. Os que são de Deus são os que estão em Cristo. Então, se você está em Cristo e não tem conhecimento de Cristo, não tem prazer na palavra de Cristo, não se interessa, não busca, não tem motivação em estar sendo ouvinte, buscando ouvir a palavra de Cristo. Antes não aceita, resiste, combate e confronta com aqueles que vêm pregar a palavra de Cristo. Como é que você diz que é de Deus, que está em Cristo? Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para você verdadeiramente. Saiam dessa mentira do diabo que foi colocada na mente da humanidade. Deixe a luz de Deus iluminar a sua mente, seu entendimento. Conheça a verdade para você ser liberto dessa grande mentira de Satanás que tem prendido milhares e milhões de pessoas dentro das religiões, levando elas a entenderem que por estar dentro de uma igreja, de uma religião, vivendo e praticando a regra, normas, obrigações e a formalidade religiosa, são de Deus. Elas entendem que são de Deus, que estão em Deus, por meio da religião, da vida religiosa. Essa é uma das maiores mentiras de Satanás, que tem prendido milhares e milhões de pessoas, impedindo essas pessoas de chegar a Deus. Porque não vão conhecer a verdade, por onde podem chegar a Deus. Ninguém pode ser de Deus, estar em Deus, chegar a Deus, se não conhecer a verdade. Não adianta se filiar a uma religião, não adianta cumprir o cerimonial da religião, de batismo nas águas, não adianta ter carteira de membro de nenhuma religião, não adianta entregar sua vida para servir devoto, praticante, a ordenança no domínio e na autoridade dos líderes das igrejas, não adianta viver praticando usos e costumes, não adianta viver atividade de culto, sacrifício religioso, isso não vai lhe tornar, não vai lhe fazer ser de Deus, não vai lhe levar a estar na salvação de Deus. Você continua perdido e pior ainda, escravo dentro desse ambiente, nessa prática, nesse sacrifício, nessa vida submissa, dentro de fardos de servidão, que é imposto para você viver, praticar, guardar e observar, como se fosse para você alcançar de Deus o mérito, a graça. Você vai estar perdido. Você vai continuar perdido. Não tem salvação. Não tem encontro com Deus, vida com Deus, está em Deus, se não tiver em Jesus Cristo. E para eu estar em Jesus, primeiro eu tenho que achá-lo, conhecê-lo e me converter a Ele. O conhecimento de Cristo é quem liberta. O aprender de Cristo é quem me torna livre. Andando na liberdade, aprendendo de Cristo. Então não fique preso nesse entendimento. Você tem 10, 20, 30 anos com essa mentira na sua mente, que está privando você da verdade e levando você para um final eterno de desprezo, vergonha e juízo eterno. Porque só vai prevalecer quem está na verdade, que é Jesus. Não é quem está nas igrejas, dentro da mentira do diabo pregada pelos homens. Só vai prevalecer quem está na verdade. Verdade essa que é Jesus. Então, entenda o valor da palavra. Eu quero que você entenda a necessidade da sua vida estar mantida na comunhão com Deus, de você estar firme e firmado em Deus. Você tem que entender a necessidade que você tem de estar se alimentando do conhecimento de Deus pela palavra. A partir de Cristo. Você tem que estar se alimentando a partir de Cristo. Todo conhecimento para uma vida perfeita com Deus tem que ser por Cristo, em Cristo. Se você não tiver essa direção,
se você não estiver sendo estimulado a isso, se você não estiver sendo doutrinado, instruído, formado no seu entendimento, esta realidade da grande necessidade que você tem de buscar o conhecimento de Deus para a sua vida, permanecer firme de pé com Ele, você está perdido. Você está mais dedicado a colocar sua vida na dispensação de uma vida devota e consagrada a um sistema religioso, cumprindo obrigações religiosas, atividade de cultos, sacrifícios religiosos, obrigações impostas pelos homens, cumprir meta que os homens determinam, viver proibições de usos e costumes, não pode isso, não pode comer aquilo, não pode usar isso. Você está mais preocupado e com a sua vida mais voltada para observar os preceitos e os valores dos homens, achando que isso é a vida com Deus. Logo, o seu viver com Deus é vão. Você está adorando a Deus em vão. É sacrifício pensando que é para Deus em vão, de tolo. Então lá, só que outro. É hora. Vocês estão entendendo isso? Eu estou aqui para cumprir o ministério que foi me dado na pregação da verdade. Meu compromisso é pregar o Evangelho, é levar a luz, combater a investida do inimigo, as trevas que priva o povo da luz. Meu compromisso é estar exercendo a vocação que Deus me deu para o ministério da palavra, ministrando, informando, ensinando, instruindo e levando para o povo o conhecimento que liberta. Analise tudo o que eu falei e faça um exame em você mesmo. Examine-se a vós mesmo, se permanece na fé ou se não estáis reprovado. Amém?